Provérbios, capítulo de número 29, versículo 1, está escrito: Quem teima em rejeitar a repreensão será destruído de repente, sem que haja remédio. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quem ama sabedoria alegra o seu pai, mas os companheiros de prostitutas desperdiçam seus bens. O rei justo traz estabilidade ao país, mas o amigo de imposto leva à ruína. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para seus pés. Nesse último vídeo da série sobre provérbios, nós iniciamos com o versículo 1 do capítulo 29 falando sobre a repreensão. Aquele que teima em rejeitar a repreensão tende a ser destruído de forma repentina, sem remédio. Ou seja, a repreensão é uma forma de nós sermos disciplinados, de nós recalcularmos a nossa rota. E quando nós somos teimosos em não aceitar o conselho genuíno de uma pessoa experiente que nos ama, nós tendemos a perder a oportunidade de recalcular a nossa rota e de, assim, nós temos o crescimento. No versículo 2, nós vemos que existe um contraste. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Porém, ao passo que quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Isso é uma verdade. Quando existe justiça no governo, quando existe integridade, quando existe príncipes, aqui no nosso caso no Brasil, quando existem governadores, presidente, prefeitos, que são justos, eles tendem a trazer alegria para o povo. Ao passo que quando existem pessoas que são corruptas, que não pensam no bem comum, o povo tende a sofrer. No versículo 3, mais uma vez nós vemos que aqueles que amam a disciplina, a sabedoria, tendem a trazer alegria para sua casa, para sua família, ao passo que aqueles que não seguem princípios tendem a ser desperdiçadores de bens e não trazerem alegria para a sua casa. Depois nós vemos que o rei justo traz estabilidade ao país, contudo, o amigo de impostos leva à ruína. E ao ler essa passagem, eu logo me lembro de Roboão. Roboão é dito em um livro de Reis que foi o filho de Salomão, que se ateve aos conselhos de pessoas inexperientes, conselhos dos jovens, e aumentou a carga de impostos. E ao aumentar a carga de impostos, levou a nação de Israel à ruína, tanto que Israel se divide em dois reinos. Isso é aquilo que está contido aqui. Nós que não somos governadores, um presidente ou prefeitos, nós podemos trazer isso para a nossa vida cotidiana em pensar, será que eu estou fazendo algo de bom aos outros que estão ao meu redor? Ou será que eu estou sendo como aqueles políticos que apenas aumentam os impostos e levam a sua nação à ruína? É algo a ser pensado. Por fim, nós vemos que aquele que lisonjeia, aquele que bajula, que elogia de forma falsa, com interesse escuso por trás, tende a trazer uma rede para os pés do próximo e para si mesmo, porque é algo que não tem fundamento, é algo que é inconsequente. Versículo 6 está escrito: Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Se o sábio discute com o insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram seu bem. O tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio se domina e a reprime. Se o governador dá atenção às palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. O pobre e sua pessoa têm algo em comum. É o Senhor quem dá a luz aos olhos de ambos. Nessa série de versículos, nós vemos sobre a importância do autocontrole, do autodomínio. Quando nós vimos aqui que aquele que é insensato, por exemplo, o versículo 9 vai dizer que se o sábio perde a sua sabedoria ao discutir com o insensato, então ele não vai ter mais paz, ele vai não ter mais descanso. Nisso está a importância de nós escolhermos com sabedoria as lutas, as batalhas pelas quais nós iremos travar. Se um sábio, que todos nós estamos tentando alcançar na vida de sabedoria, se nós que estamos na posição de sabedoria escolhemos entrar numa discussão com alguém que é tolo, que é insensato, que não tem a sabedoria em si, que não é capaz de ser repreendido e crescer, então nós não teremos descanso. Essa pessoa não nos dará descanso, nós iremos perder a paz, que é um princípio também tão irrevogável, que é tão irrenunciável. Também nós, ainda sobre autocontrole e autodomínio, nós vemos no versículo 11, que aquele que derrama sua ira é o tolo, mas o sábio domina e a reprime. Mais uma vez, aqui a importância do autocontrole, do autodomínio. Quando nós derramamos a nossa ira, esbravejamos nossas emoções, nós evidenciamos uma conduta de alguém que é insensato. Ao passo que aquele que é sábio, que tem a sua vida alicerçada em princípios, é capaz de controlar suas emoções, de controlar seus afetos e não deixar que as outras pessoas sejam afetadas por aquilo que nós estamos sentindo. Versículo 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará seu trono para sempre. A vara é disciplina com sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha sua mãe.
Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam suas transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrija o seu filho e você terá descanso, ele será um prazer para a sua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei é feliz. O servo não se emendará com palavras, porque mesmo que entenda, não obedecerá. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. A pessoa colérica provoca discórdias, e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. O orgulho do ser humano abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Quem tem parte com o ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo maldição, permanece calado. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas que confia no Senhor está seguro. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Para os justos, a pessoa iníqua é a abominação, e o reto em seu caminho é a abominação ao ímpio. Nessa conclusão, ao capítulo de número 29, nós nos deparamos com uma série de conselhos e ensinamentos práticos para a nossa vida do cotidiano. Por exemplo, mais uma vez nós vemos no versículo 16 sobre a relação entre a multiplicação de ímpios, de pessoas insensatas, tolas, na cidade, na sociedade, por exemplo, e também a multiplicação de transgressões. Isso é uma correlação que tem uma causa e uma consequência. Quando existem muitas pessoas que não cumprem princípios, que são tolas, tende a haver um aumento também na multiplicação da ira, das transgressões na sociedade. E isso é também um motivo pelo qual nós que estamos buscando sabedoria, precisamos também nos posicionar, comunicar as pessoas de forma certa, para que mais pessoas também possam ter uma vida sábia. É o nosso dever moral crescer em sabedoria e depois também transbordar esse saber na vida dos outros, para que não seja o que Salomão denuncia aqui, que é uma cidade que tende a ter a transgressão multiplicada, porque os ímpios também multiplicaram. No versículo 23, nós temos um ensinamento muito importante também sobre o orgulho. Quando nós deixamos que o orgulho, a soberba subam para a nossa cabeça, nós tendemos a ser abatidos. Ao passo que quando nós somos humildes, quando nós humilhamos nós mesmos, quando nós entendemos que na verdade nós não somos tão bons assim quanto nós achamos ser, nós tendemos a obter honra. Então isso é tão importante nós buscarmos a humildade e a sabedoria. No versículo 25, nós vai nos dizer que aquele que tem medo dos outros tem de cair numa armadilha. Isso é verdade. Quando nós tememos aos outros, quando nós fazemos as coisas apenas para agradar aos olhos das outras pessoas, nós tendemos a cair numa armadilha, que é a de ficar sempre preso, dependente à resposta do outro, à reação do outro. Contudo, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, no Senhor, que é absoluto, que não muda, então nós temos uma segurança completa. Então aqui nós podemos concluir o capítulo 29 e dar início então ao capítulo 30. Versículo 1. As palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse: Estou cansado, ó Deus, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho a inteligência de ser humano, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com as suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Então nós concluímos os provérbios de Salomão e entramos nas palavras de Agur. Agur não se tem muito conhecimento a respeito de quem ele é, mas uma coisa nós temos a certeza: ele não era israelita. Então, olha quanta graça que o Espírito Santo nos concede, que outra pessoa, um gentio como nós, uma pessoa que não estava dentro do povo aliançado do pacto de Israel, que começou com Abraão, a aliança abraâmica, depois também com Israel, e alguém que era de Massá, uma região desconhecida, pôde ter as suas escrituras, as suas palavras de sabedoria contidas aqui para que nós possamos nos debruçar nessas palavras de sabedoria e assim alcançarmos uma vida sábia. Então, esse Agur inicia falando aqui que está cansado. Ele diz está cansado, está exausto. E todos nós também nos deparamos com isso, né? Existe até um livro sobre a sociedade do cansaço. Nós estamos muito cansados. Mas aqui o cansaço que Agur se encontra não é o nosso cansaço de estresse do dia a dia. Na verdade, é o cansaço fruto de alguém que percebe que em si mesmo não tem sabedoria. É um cansaço que nós temos naturalmente. O cansaço de alguém que entende que nele falta o entendimento. E ele aqui vai dizer: eu sou demasiadamente estúpido para ser homem. Todos nós precisamos nos
pensar assim, reconhecer que nós somos muito estúpidos, somos muito tolos e insensatos, e que em nós não há sabedoria, nós não temos conhecimento. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de Agur, alguém que reconhece que nele não há entendimento, então nós nos aproximamos do conhecimento. Parece um paradoxo, parece uma contradição, mas é a mais pura verdade. Assim como Sócrates falava, só sei que nada sei, quando nós falamos que nós sabemos que nós nada sabemos, então nós podemos nos alcançar, podemos nos achegar à sabedoria. Aqui ele vai falar quem é que subiu ao céu, quem pegou o vento com suas mãos. É claro que isso é uma referência a Deus. Somente Deus é capaz de dar ao homem a sabedoria que o falta. Somente quando nós buscamos um relacionamento contínuo com Deus, que é a fonte, o autor da sabedoria, então nós podemos sair desse lugar de estupidez, de insensatez, de tolice, para o lugar da pessoa mais sábia. Versículo 7. Duas coisas te peço, ó Deus, mas não recuse o meu pedido, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então aqui existe uma oração que Agur faz, e está relatado na Bíblia, que é, antes que ele morra, não afastar a falsidade e a mentira. Na verdade, afastar a falsidade e a mentira, que são duas coisas horríveis. Pessoas falsas que falam uma coisa e agem de outra forma, e pessoas que agem com mentira, que não correspondam à verdade. Então é tudo necessário nós buscarmos isso também, buscarmos nos blindar de pessoas que não seguem princípios, porque isso vai facilitar toda a nossa vida, não é mesmo? E depois ele faz mais um pedido, que é não dar nem a pobreza, nem a riqueza. Isso é algo contraditório, onde uma sociedade que todas as pessoas buscam ser ricas, na verdade, Agur nos ensina sobre a importância de nós não necessariamente querer buscar ser ricos. Por quê? Primeiramente, ele pede para não ser pobre, e ele dá a justificativa, para que, ao ser empobrecido, ele tente a furtar, assim como Jean Valjean, nos Miseráveis, que furta um pedaço de pão para dar aos seus sobrinhos e paga as consequências disso. Também, Jacques fala que, de Agur, também fala que ao ser pobre, ter que furtar e assim quebrar princípios. E nós estamos aqui buscando alicerçar nossas vidas em princípios. Então, furtar, roubar são coisas que pessoas sábias que seguem a justiça e a integridade não fazem. Depois, a segunda coisa que ele pede é de não ser rico. E é que ele dá a razão. Porque ao ser rico, tende a confiar apenas nas suas riquezas. Esse é também o cerne daquilo que Jesus ensina, de ser mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque o rico tende a confiar em suas próprias riquezas. E a agulha que ensina que é importante nós buscarmos ter apenas aquilo que já nos sacia. Aquilo que já é suficiente para nós, que já nos basta, mas que também pode nos ajudar a transbordar na vida dos outros, a abundar na vida dos outros. Mas nisso está importante nós não confiarmos nas riquezas, para que nós não possamos esquecer quem é o Senhor, porque é Ele que nos dá toda a riqueza. Versículo 10. Não calunie o servo diante do seu Senhor, para que você não seja amaldiçoado por aquele servo e seja visto como culpado. Há pessoas que amaldiçoam o próprio pai e que não bendizem a própria mãe. Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Há pessoas cujos olhos são arrogantes e que olham para outros com desdém. Há pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para consumirem os aflitos da terra e os necessitados deste mundo. A sanguessuga tem duas filhas, que se chamam Dá e Dá. As três coisas que nunca se fartam, na verdade, há quatro que nunca dizem. Basta. Elas são o mundo dos mortos, o ventre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo que nunca diz basta. Aos olhos de quem zomba do pai, ou de quem nega a obediência à sua mãe, corvos do vale os arrancarão e pelos filhotes das águias serão comidos. Nessa sequência, então, aos diversos provérbios que Agur, filho de Jaque, nos ensina, está sobre a importância de nós não caluniarmos os outros, de nós não falarmos palavras que vão difamar, que vão profanar a conduta, a índole das pessoas. Depois nós falamos que é importante nós também não amaldiçoarmos, de proferirmos palavras de maldição contra a nossa família, contra nossos pais, contra nossas mães, contra a nossa mãe, porque isso também tende a trazer uma maldição, uma consequência que nós iremos arcar futuramente. Depois, aqui vai falar sobre a ambição. Aqui no versículo 16 vai falar que existem quatro, que existe aquela jogada hebraica, né? Aquele jogo de palavras hebraico. Existem três coisas que não se fartam, na verdade é quatro que nunca diz. Ou seja, primeiramente ele fala sobre três coisas, depois parece que ele se esquece e se lembra da quarta. Mas na verdade é que ele quer trazer ênfase a essas quatro coisas
que não se fartam. Essas 4 coisas são o mundo dos mortos, ou seja, o mundo dos mortos, a morte está presente para todas as pessoas. Então é algo que é insaciável. Então é algo que nunca acaba. A segunda coisa é o ventre estéril, que também é algo que não traz frutos e nunca se farta. É algo que, infelizmente, a esterilidade, né, é algo que não traz vida, e é algo que uma pessoa que é estéril tende a não se fartar, de não se saciar, porque não tem em si a possibilidade, né, infelizmente, de trazer vida. A terceira coisa que nunca se farta, de acordo com o proverbialista, é a terra que não se farta de água. Isso é uma verdade. Isso nós podemos ver, por exemplo, em terras secas, onde não há chuva. Quando essa terra é seca e não tem água, ela tende a não se fartar, porque ela sempre busca mais água. E a quarta coisa é o fogo que nunca desbasta. Isso pode trazer também uma comparação, uma metáfora à ambição humana. Também nós, como pessoas gananciosas, pessoas que às vezes tendemos a ter a ganância, assim como no versículo 15 vai falar sobre a sanguessuga, que sempre chama dá e dá, ou seja, a pessoa que é gananciosa, tende a ser como essas 4 coisas que nós falamos aqui, como o mundo dos mortos, o vento estéril, a terra, o fogo e a sanguessuga, que nunca se satisfaz com aquilo que já tem e sempre quer algo mais. Esse também é um atributo, uma característica do ganancioso, a pessoa que não tem a satisfação em si mesmo. No versículo 18 nós temos mais uma continuação. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Na verdade, há 4 que eu não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a moça. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca e depois diz, não fiz nada de errado. 3 coisas fazem a terra tremer. Na verdade, são 4 que ela não pode suportar. O escravo que se torna rei, o insensato que anda farto de pão, a mulher desprezada que se casa e a escrava que se torna herdeira de sua senhora. Há 4 coisas bem pequenas na terra, mas que são mais sábios do que os sábios. As formigas, povo sem força, mas que no verão prepara sua comida. Os arganazes, que também são chamados de roedores, povo que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas que marcham todos em bandos. A lagartixa, que não se pode apanhar, que se pode apanhar com as mãos, mas que se encontra até nos palácios dos reis. E há 3 coisas que têm passo elegante, na verdade 4, que são imponentes no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O galo, que anda ereto. O bode e o rei, a quem não pode resistir. Se você foi tola a ponto de se exaltar ou se planejou mal, põe a mão sobre a sua boca, porque o bater do leite produz manteiga, o torcer do nariz produz sangue e o instigar a ira produz brigas. Nesse encerramento ao capítulo 30, nós ainda temos uma série de constatações que o sábio Agur nos ensina a respeito da vida. Primeiramente, ele vai falar que existem 4 coisas maravilhosas demais para ele, que ele não é capaz de entender. A primeira é o caminho da águia no céu. Uma águia é um animal majestoso, que seus voos são deslumbrantes para nós. São coisas que, aos olhos humanos, principalmente para alguém que vivia há 2 milênios, ela é algo difícil de ser compreendido. Ele continua falando, para trazer uma conclusão sobre o raciocínio de coisas que são maravilhosas. Primeiramente, maravilhoso para ele ser contemplado é o caminho da águia no céu. O segundo é o caminho da cobra na rocha, que é um animal que nos traz uma série de mistérios, né? Um animal que é traiçoeiro para nós. O terceiro caminho, que é algo que é maravilhoso para ele, é o caminho do navio no meio do mar, que está ao sabor das ondas, né? Que está sempre se movimentando de acordo com o fluxo da água. E a quarta coisa é o caminho do homem com a moça. Então, trazendo aqui a conclusão dessa série de caminhos que são difíceis de ser compreendidos. O primeiro é o caminho da águia no céu, depois o caminho da cobra na rocha, o terceiro é o caminho do navio no meio do mar, e ele conclui com a aplicação prática do caminho do homem com a mulher. Isso também é um fato, né? Quantas pessoas se perdem quando são apaixonadas? O próprio Pedro Calabres, que é um grande neurocientista, vai dizer que a paixão é como uma loucura, como uma insensatez, de fato, como um estado de insensatez temporário. Uma pessoa, quando está apaixonada, o proverbialista que vai dizer, é como uma pessoa que não sabe o caminho que vai ser tomado, porque essa pessoa tende a estar cega para suas emoções, para sua paixão. Isso é aquilo que contiz aqui esse versículo. A gente pode concluir, então, falando sobre essas 4 coisas que são pequenas na terra, mas que são sábios aos olhos dos sábios, que também nos traz ensinamentos valiosos para a sabedoria. O primeiro animal que é pequeno, mas que é poderoso, é a formiga. É um povo que é sem força, mas que no verão prepara sua comida. Isso nos traz a importância do princípio da prudência, da diligência. Nós temos trabalhadores. O segundo animal é o arganaz. Algumas versões trazem coelhos, outros um roedor, semelhante a um esquilo. É um povo
que não é poderoso, mas que faz sua casa nas rochas. Aqui traz o princípio da estabilidade, de buscarmos ser pessoas que buscam sempre ter a nossa casa alicerçada em fundamentos, em princípios. O terceiro animal é o gafanhoto, que não tem rei, mas marcha em bandos. Isso também nos traz importância de nós sermos pessoas independentes, pessoas autônomas, que são proativas, que fazem as nossas coisas por nós mesmos, que nós não busquemos outras pessoas para nos comandar e trazer a importância daquilo que deve ser feito. Não, nós buscamos fazer por conta própria. Esse é o princípio que o gafanhoto nos ensina. E o quarto princípio é a lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, ou seja, alguém simples, humilde, mas que faz a sua casa, que se encontra até mesmo no Palácio dos Reis. Aqui nos faz a importância da flexibilidade, de ser pessoas que são capazes de, como o gafanhoto, colocar, como o arganaz, na verdade, que faz a sua casa nas rochas, mas ser como a lagartixa, que é flexível a ponto de fazer essa casa também nos palácios, pessoas que são capazes de encontrar até mesmo lugares de maior relevância na sociedade. Então nós temos 4 animais aqui: as formigas, que preparam sua comida, nos ensina a importância da diligência. O segundo, o arganaz, que é um roedor, que faz sua casa na rocha, que nos traz a importância do fundamento. O terceiro, o gafanhoto, que não tem rei, mas que marcha em bando. Então nos ensina a importância de nós não termos pessoas que vão nos mandar fazer determinada coisa para nós mesmos fazer as coisas. E a quarta são as lagartixas, que se podem encontrar com as mãos, que são humildes, mas que podem ser achadas também em palácios, em lugares de maior relevância. No capítulo 31, nós concluímos a nossa série de estudos com o versículo 1 falando: palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. O que lhe direi, meu filho, filho do meu ventre? O que lhe direi ao filho dos meus votos? Não dê às mulheres a sua força, nem os seus caminhos os que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Quando eles bebem, se esquece da lei e pervertem o direito de todos os aflitos. Deem bebida forte aos que estão morrendo e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não se lembrem mais da sua miséria. Abra a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os desamparados. Abra a boca, julgue retamente e faça justiça aos pobres e aos necessitados. Nesse início do capítulo 31, nós agora concluímos os provérbios de Agur, filho de Jaque de Massá. Agora nós vemos outro provérbio de outra pessoa que não é israelita, que é Lemuel de Massá, mas uma região desconhecida. E aqui ele traz uma série de ensinamentos que a mãe dele o ensina a respeito da vida do rei, da vida de alguém que tem a posição de liderança, um cargo de governança. Isso também nos lembra aquilo que os próprios egípcios traziam consigo, que eram as máximas de Ptah-hotep. Ptah-hotep era um vizir, um administrador, um ministro dos faraós, e ele traz uma série também de ensinamentos, assim como provérbios, que mostravam como um rei deveria se posicionar, se portar. A diferença, contudo, que Ptah-hotep tem dos israelitas é que os israelitas traziam ensinamentos de acordo com aquilo que Yahweh, o Senhor, o Deus da aliança, do pacto com Abraão, com Isaac, ensinava para uma vida de sabedoria. E nós iniciamos aqui falando sobre, primeiramente, uma conduta, um posicionamento correto que um rei, que alguém sábio, precisa ter. E isso nós podemos trazer para a nossa vida. E como que alguém sábio se porta? Primeiramente, ele não dá às mulheres, ou seja, não dá aos seus prazeres carnais a sua força. Ele não é buscar ter o seu prazer carnal a qualquer custo, mas é ser ponderado, ser equilibrado, ser temperado a ponto de saciar os seus desejos, mas sem desprender toda a sua força, sem quebrar princípios. A segunda coisa que nós vemos é a respeito da bebida, do princípio da embriaguez. Aqui ela vai falar que a embriaguez, a bebida forte, deve ser dada àquelas pessoas que estão morrendo, àquelas pessoas que estão sofrendo. Isso é verdade. A bebida nos traz a anestesia à realidade. E isso não é próprio de alguém que é sábio se embriagar, ser alguém que perde o seu controle próprio para apenas ter um momento de prazer e de desfrute. No versículo 10 em diante, é uma passagem muito importante, famosa, sobre a mulher virtuosa. Está escrito: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão, e ainda à noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e a adquire, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, cinge os lombos com a sua força, e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertos, veste-se de linho fino de púrpura.
Seu marido é estimado entre os juízos, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupa de linho fino e as vende, e ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Ela fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento de sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça, e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas mãos, as suas obras, a louvem. Parece ser algo que está mal posicionado, né? Vários ensinamentos sobre sabedoria, sobre a conduta certa de um rei, por exemplo, que foi o início do capítulo 31, e de forma abrupta, aparentemente parece que muda o assunto para falar sobre a mulher virtuosa. Mas certamente não. Existe aqui uma razão, uma justificativa bem plausível para isso. Nós iniciamos aqui no versículo 10 e nós iremos ver essa justificativa, falando sobre a mulher virtuosa. Durante todos esses versículos que nós lemos, existem as características, os aspectos que são da mulher virtuosa, mulher que anda com sabedoria. Ela acorda cedo para fazer o seu trabalho, ela é alguém prudente, alguém que age com sabedoria, alguém que se esmera, que trabalha para que seus filhos, que seu esposo não passe necessidade. É uma mulher top, uma mulher que trabalha muito, que é trabalhadora, que age com sabedoria, que age com instrução na sua língua, que fala com prudência, com temperança. E são todas essas características de alguém com sabedoria, de uma mulher sábia, que edifica a sua casa com as suas mãos. E depois eu falar que, na conclusão, essa ode, essa poesia, esse poema, essa canção sobre a mulher virtuosa, vai se concluir falando que a graça e a formosura são vãs, são enganosos. Mas a mulher que teme o Senhor, aquela que segue ao princípio do saber, ao princípio da sabedoria, vai ser louvada. Então, que nós possamos primeiramente entender esse sentido principal, que é da mulher virtuosa. A aclamação à mulher que é sábia, que edifica a sua casa e edifica o seu lar na sabedoria. Contudo, nós também podemos entender um segundo símbolo, um segundo significado desse poema da mulher virtuosa, que é da sabedoria em pessoa. Nós vimos nos capítulos anteriores que a sabedoria é descrita também como uma mulher, como pessoa virtuosa, uma mulher que se personifica para que nós possamos reconhecê-la. Vocês se lembram que existe o banquete da sabedoria e, em contrapartida, o banquete da insensatez, da mulher tola, da insensata. Nós temos essa escolha. Será que nós vamos seguir a conduta da mulher sábia, da mulher virtuosa, que é difícil de ser encontrada porque seu valor excede muitas joias, ou nós iremos colocar nossa casa fundamentada da mulher insensata, daquela que destrói o seu lar. Existe aqui então esses dois princípios, da mulher que é sábia, que é insensata, que nós precisamos buscar esse ideal da pessoa que está alicerçada em princípios, em fundamentos sólidos, ou em contrapartida daquela pessoa que é insensata, aquela pessoa que não segue todos esses princípios que estão contidos aqui no livro de Provérbios. Então nós agora concluímos esse livro, foram 31 capítulos densos, e espero que você possa ser edificado, que você possa aplicar tudo aquilo que foi contido aqui. Não apenas busque o que está gravado aqui, mas busque aprender por si mesmo, busque se relacionar com Deus revelado nas Escrituras, busque cumprir cada princípio contido aqui, porque certamente no final você vai ter uma vida mais sábia, mais abundante, mais digna, mais próspera. Espero que você possa ter sido abençoado, ser edificado com esse vídeo aqui, você possa curtir, comentar, se inscrever, compartilhar, para que mais pessoas também possam ser alcançadas por essa série de verdades a respeito da sabedoria.